E aí, beleza? Aqui é o Daniel da Vegan Cheese Lover trazendo dicas para você fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu. E nesse vídeo eu queria falar sobre o óleo de coco, principalmente sobre 3 motivos pelos quais você deveria usar o óleo de coco no seu queijo vegetal. Veja você que não serão 3 motivos cumulativos, mas eles vão variar de acordo com o tipo de queijo vegetal que a gente vai fazer, porque o óleo de coco ele acaba por ser um certo coringa nessa questão dos queijos vegetais. Tá? Então, assim, o óleo de coco ele vem a ser o quê? Gordura e ponto. Tá? O óleo de coco, se a gente for avaliar o aspecto nutricional dele, ele vai ter praticamente 100% de gordura. É claro que tem alguns minerais ali presentes e tal, né, o que não faz com que seja exatamente 100% de gordura, né, por isso que praticamente é 100% gordura, mas ele não chega a ter quantidade suficiente para ser encarado como um produto com certo valor nutricional. Tá? Então, basicamente, estamos falando de uma fonte de gordura. E isso daqui é importante aparecer na temática dos queijos vegetais, porque existem 3 macronutrientes que são super importantes na hora de a gente fazer o nosso queijo vegetal, pelo menos para a gente pensar a nossa receita, ou até avaliar uma receita que a gente vai seguir. E isso daí diz respeito à gordura, à proteína e aos açúcares. Esses são os 3 principais macronutrientes que a gente vai ter na composição de um queijo tradicional. Portanto, na hora de a gente fazer o nosso queijo vegetal, é importantíssimo a gente ter mais ou menos um olhar voltado para esses macronutrientes, né? Como que eles vão compor a nossa receita do queijo vegetal. Então, para esse caso aqui, eu vou falar mais desse macronutriente conhecido por lipídio, ou gordura. E vejam vocês que o óleo de coco, ele já teve um certo modismo, né? Teve um momento aí que era meio hype querer cozinhar com óleo de coco, usar ele em preparações culinárias e tal. Né? E depois, assim, como muitos alimentos eles surgem, né, dentro de certos modismos, era excelente para a saúde, depois já não era mais bom para a saúde, depois volta a ser, depois não é mais e tal. Enfim, essa questão do óleo de coco ser saudável ou não, eu acho que nem cabe aqui esse tipo de conversa, tá? Mesmo porque a quantidade que a gente vai usar no queijo vegetal não chega a ser tamanha para que seja uma eventual preocupação da nossa parte em relação à saúde. O fato é que o óleo de coco, sendo praticamente gordura, né, sendo aí, vamos imaginar que ele seja então aproximadamente 100% de gordura, mais de 85% dessa gordura é gordura saturada. Tá? E o que quer dizer isso? A gente tem 2 grandes grupos de gorduras, as gorduras saturadas e as gorduras insaturadas. Tá? Só para refrescar a memória, porque muitas vezes ouvimos isso daí e já nem lembramos mais o que é bom, o que é ruim e tal, qual que é o de cada gordura. O grande ponto de diferenciação entre uma gordura saturada e uma gordura insaturada vai estar na ligação entre as moléculas de carbono, entre os átomos, né, de carbono dessa molécula aí sim de gordura. Porque numa cadeia saturada ou uma gordura saturada, entre os átomos de carbono, não há ligação dupla ou tripla. Ou seja, esses átomos de carbono eles estão fazendo as 4 ligações que eles podem fazer, seja com carbono ou com algum átomo de hidrogênio. Já numa molécula insaturada, a gente vai ter sim alguns pontos de ligação dupla. Ou seja, você tem um carbono ligado a um outro carbono que ele pode ter uma ligação dupla aqui. E essa ligação dupla, ela ainda tem espaço para uma nova ligação. Ou seja, para que ela se rompa, aqui fique uma ligação simples e venha uma outra simples com uma molécula, um átomo de hidrogênio ou um outro átomo, outra substância que possa se ligar a esse carbono. O fato é que as gorduras saturadas, elas promovem
um aumento do colesterol e do colesterol ruim. Tá? Agora, ao passo que as gorduras insaturadas, elas ainda assim sendo divididas em monossaturadas ou poliinsaturadas, ou seja, se ela tem apenas uma ligação dupla ou tem mais de duas ou mais ligações duplas na cadeia, ela vai ser poliinsaturada. Mas o interessante é que ela pode trazer ácidos graxos que são essenciais para o nosso corpo, né? Falando principalmente aí de ômega 3, ômega 6 e as gorduras insaturadas, portanto, elas já têm, né, um benefício maior na nossa saúde. Tá? Então, em uma maneira muito crua, vamos dizer assim, a gordura saturada ela promove o colesterol ruim e a gordura insaturada ela já traz mais benefícios à nossa saúde. Agora vejam vocês que a gordura saturada, para ela promover esse aumento do colesterol ruim, precisa ser consumida em grande quantidade, tá? Numa quantidade um pouco maior do que o comum aí, do que está na nossa alimentação. Tá? Então, não quero dizer com isso que fazer um queijo vegetal com óleo de coco vai estar promovendo algum dano na nossa saúde. Muito pelo contrário. Tá? Isso aí eu não queria chegar nesse ponto, não. Agora, qual é o óleo de coco que a gente vai utilizar para fazer o nosso queijo vegetal? Porque quando a gente vai para o mercado comprar um óleo de coco, percebemos logo que tem uma certa variedade. Tá? E isso daí em relação ao próprio sabor dele. Tá? Muitas vezes vocês vão ver extra virgem e virgem, ou desodorizado. Tá? São esses dois grandes grupos de óleo de coco que a gente vai ter. O extra virgem, ele é o processo de produção dele, ele tem menos etapas, vamos dizer assim, do que um óleo virgem refinado ou desodorizado. Tá? Esse outro grupo, ele já conta com mais estágios no seu processamento, que esses estágios a mais dizem respeito da desodorização desse óleo de coco, ou do refino desse óleo de coco. Em outras palavras, vamos tirar o sabor e tirar o aroma de coco desse óleo. É esse que a gente quer usar no nosso queijo vegetal. Tá? Porque, do contrário, ia ter um gosto de coco, tá? Ia ter um sabor de coco. Tem queijo vegetal que isso daí pode ser um toque a mais, o sabor do coco, tá? Que ele vai ser bem sutil, na verdade, e ele vai se integrar muito bem aos aromas que estão sendo produzidos, como é o caso do tipo Roquefort. Tá? Só que muitas vezes é usado até o creme de coco e não o óleo de coco em si. Isso daí justamente para trabalhar a própria textura do queijo vegetal tipo Roquefort. Tá? Mas, de qualquer forma, para todas as outras variedades de queijo vegetal, vamos falar de um óleo de coco desodorizado, que não tenha sabor e não tenha gosto de óleo de coco. Mas, por outro lado, as características do óleo de coco elas vão permanecer. E isso principalmente em relação ao que eu falei no começo, enquanto ser uma cadeia de gordura saturada. Isso é um detalhe importante que eu já vou dizer o que isso representa depois no queijo vegetal. Tá? Então, o primeiro motivo que a gente pode usar, que a gente pode falar do óleo de coco para usar num queijo vegetal, é em relação a um aporte extra de gordura. Esse é que é o grande ponto. Ou seja, a gente vai entrar com gordura na nossa massa, no que quer que seja que a gente esteja fazendo ali, e isso daí, a gordura, ela contribui com sensação de boca, com cremosidade. Esse é que é o primeiro motivo para a gente usar o óleo de coco no nosso queijo vegetal. E por que eu estou trazendo essa questão? Justamente porque no queijo tradicional, aqueles 3 macronutrientes que eu disse no começo, eles estão presentes. Tá? Ou seja, gordura, proteína e açúcar
estão presentes no queijo tradicional. A gente precisa ter, como eu falei, esses 3 macronutrientes também presentes em quantidades satisfatórias no nosso queijo vegetal. Portanto, dependendo do ingrediente que a gente vai usar como base, né, do principal ou dos principais ingredientes que vão formar a base do nosso queijo vegetal, vai ser importante sim a introdução do óleo de coco. Às vezes, a gente pode falar de uma questão mais voltada a uma complexidade de textura, tá? Outras vezes como uma necessidade de aporte de gordura. Vamos ter esses 2 pontos aí. E agora eu queria exemplificar isso para não ficar algum ponto solto aí. Olha só, quando a gente faz um queijo vegetal usando oleaginosas, né, e aí eu estou falando principalmente de castanha de caju, de amêndoas, de macadâmia, tá, esse grupo de ingredientes. As oleaginosas, olha o nome, né? Oleaginosas, elas têm uma quantidade de óleo já interessante. O próprio nome já traz isso, né? São fontes de gordura também. E essas oleaginosas, elas contribuem já com gordura. Então, só para ter ideia, né, de alguma coisa, para poder comparar depois com um outro grupo de ingredientes que eu vou falar, castanha de caju, por exemplo, tem por volta, se a gente pegar 100 gramas, tá? Então o que eu vou falar agora diz respeito a uma quantidade de 100 gramas de castanhas. Então para castanha de caju, 100 gramas de castanha de caju, a gente vai ter por volta de 45, 46 gramas de gordura, tá? Depois, se a gente olhar para amêndoa, vai estar aí por volta dos 49 gramas. Macadâmia por volta dos 50 gramas, ou seja, estão muito próximas ali em relação à quantidade de gordura. Esse é o caso de que você poderia entrar com um pouco de óleo de coco justamente para a questão de uma complexidade maior na sensação de boca, tá? Na cremosidade desse queijo vegetal. E eu gosto muito de usar o óleo de coco sim, junto com a castanha de caju, quando eu faço principalmente um cream cheese, tá? Algum queijo mais cremoso. Pelo menos um pouco, né? E um pouco que eu estou falando é meia a 1 colher de sopa de óleo de coco, só para dar aquele brilho na textura final, tá? Naquela sensação de boca, quando a gente vai passar ele num pão, quando vai usar em algum outro preparo. Eu gosto de usar isso daí só para complexificar um pouco mais a textura. Agora, por outro lado, se a gente tem um outro tipo de base que a gente vai construir, e aí eu vou falar principalmente das leguminosas, ou seja, se a gente fizer um queijo vegetal usando por base um feijão branco, por exemplo, ou o grão de bico, ou a própria soja, tá? Quando a gente usa esses elementos, esses ingredientes, ou até as suas derivações, né, fazer tipo um leite de feijão branco, ou um leite de grão de bico, ou um leite de soja, né, seja qual for a forma do que a gente vai usar, mas desses ingredientes, aí a presença do óleo de coco ela já se faz necessária. Não é uma questão de opção só para melhorar um pouco a textura, dar uma certa complexidade, dar uma untuosidade, uma cremosidade um pouco maior. Já não é mais isso, é uma questão de necessidade mesmo. Porque, imagina só, o feijão branco, por exemplo, se a gente pegar 100 gramas de feijão branco, ele vai ter 0,3, 0,4 gramas de gordura. É muito pouco, é praticamente zero gordura. Né? Mesma coisa o grão de bico. Se a gente pegar 100 gramas de grão de bico, estamos falando aí de 2,5 gramas, 3 gramas de gordura no máximo que a gente vai ter para o grão de bico. A soja, ela já tem um pouquinho mais de gordura, já vai chegar ali por volta dos 7, 8 gramas de gordura, mas ainda assim, veja a distância que tá. Quando a gente está falando de oleaginosas, estamos falando ali por volta dos 40 e tanto, entre 45 e 50 gramas de gordura.
E para as leguminosas, estamos falando aí de 0 qualquer coisa até 7, 8 gramas. Tá bem distante. Né? Então, por conta disso, já precisamos entrar com uma fonte de gordura extra. E o óleo de coco acaba sendo uma boa fonte de gordura para isso. Tá? É claro que dificilmente também é possível, tá? Mas dificilmente a gente vai ver alguma receita que ela exclusivamente tem como base feijão branco. Pode encontrar, mas se a gente pegar tipo 10 receitas, talvez uma tenha a base só de feijão branco, por exemplo, ou de grão de bico. O grão de bico já é um pouco mais utilizado, mas mesmo assim, se vocês seguirem aquela receita clássica do tofu birmanês, por exemplo, que é fazer tipo um tofu, só que em vez de usar o leite de soja, você usa o leite de grão de bico, tá? Basicamente é isso que acontece. Quando faz isso, e você vai experimentar esse tofu birmanês, a textura dele falta um pouco, assim como a textura do tofu. Não preciso nem ir muito longe no grão de bico. A textura do tofu, ela, assim, não é tão próxima da textura de um queijo. Falta um pouco. Tanto que, se você quiser fazer um queijo tipo feta, e normalmente a base para eles é o uso do tofu, assim, não é só cortar o tofu em quadradinho, colocar ele numa água com sal que vai virar um queijo tipo feta. Vai carecer de sabor, mas não só, vai carecer de textura, justamente porque a soja ela não traz tanta gordura assim, para que isso remeta de fato a um queijo. Então, por isso que tem essa necessidade de colocar um pouco mais de óleo de coco nessas receitas. Como eu estava falando, se uma receita de feijão branco, que não seja exclusivamente de feijão branco, mas pode entrar com castanha de caju, por exemplo, fazer uma mistura aí em, sei lá qual proporção que vocês queiram fazer, entre castanha de caju e feijão branco, e aí é muito válido sim colocar o óleo de coco para ter esse aporte maior de gordura. Tá? Então o primeiro motivo é em relação a trazer esse aporte de gordura. O segundo motivo, ele já vem mais em relação à consistência. Tá? Se o primeiro ele vem por conta da sensação de boca, o segundo ele vai vir pela consistência, pela firmeza que ele pode trazer para um queijo vegetal. E isso agora eu estou falando principalmente para os queijos vegetais não fermentados. Tá? Aí sim é muito mais fácil de a gente olhar para as receitas de queijos vegetais não fermentados e perceber a presença do óleo de coco. De cada 10 receitas, sei lá, talvez 8, quase 9, a gente vai ter a presença do óleo de coco. Tá? Isso justamente por conta da firmeza que ele pode trazer. Nossa, mas como que um óleo pode trazer firmeza? Agora que eu preciso daquela informação, da característica física de uma gordura saturada. Tá? Voltando então a essa questão de gordura saturada e insaturada, queria só explicar uma coisinha rápida aqui, para daí eu poder chegar no ponto, na motivação de usar o óleo de coco para esses queijos vegetais não fermentados. A gordura saturada, ela é muito mais comum de ser encontrada em alimentos de origem animal, tá? Isso daí é muito mais fácil. Nos alimentos de origem vegetal, é muito mais fácil a gente encontrar gordura insaturada. Mas, claro que é muito mais fácil, não quer dizer que única e exclusivamente. Então, no mundo vegetal, a gente tem fonte de gordura saturada, sim, o óleo de coco é o grande exemplo disso. Mas para as fontes animais, por exemplo, banha de porco e manteiga são riquíssimos em gordura saturada, tá? O óleo de coco é rico em gordura saturada. O que esses três eles têm em comum em relação à característica física?
que vai ser por conta da cadeia estar saturada, tá? É a consistência, ou seja, pelo menos a característica de que para baixo de 25 graus Celsius, esse tipo de gordura já vai ser sólida. E acima dos 25 graus Celsius, esse tipo de gordura já se liquefaz. É diferente de uma gordura insaturada. A gordura insaturada, de 25 graus Celsius para baixo, ela permanece na sua forma líquida. Então esse aqui é o grande ponto, tá? O ganho que a gente tem dessa característica do óleo de coco é justamente para firmeza, porque o queijo vegetal ele vai para a geladeira. Então, olha só que interessante, aqui eu tenho é o termômetro, né, que eu uso. Esse aqui é um termômetro de álcool, tá? Eu uso ele para tirar várias temperaturas aí, seja da minha geladeira, seja do ambiente, do que quer que seja, da própria massa, de líquidos, que eu tô ali, um leite vegetal que está no fogo para atingir a temperatura, fazer um iogurte, enfim, várias coisas. E aqui no ambiente, ele tá, acho que não vai dar para ver aqui, ó, onde ele está marcando, né? Ele está marcando por aqui, ó. Então, se ele está marcando por aí, aqui visualmente ele está dando 23 graus e meio, tá? Entre o 23 e o 24, tá? Agora, nessa temperatura, olha só, esse daqui é o meu óleo de coco. E olha só como ele tá. Tá vendo? Como ele chega aqui e ele volta. Mas ele não tá líquido de todo, porque olha só a coloração dele. Tá? Ela ainda tá opaca. O óleo de coco líquido ele fica praticamente transparente. Então, essa é uma temperatura que ele tá quase lá. Né? Tá quase. Por quê? Estamos falando aqui de 23 graus e meio. Se essa temperatura ambiente, onde eu tô aqui, ela subir para 25, 27 e tal, já começa a ficar totalmente líquido. Aqui onde eu tô é mais difícil de chegar a essa temperatura, né? Mas enfim, se chegasse ia estar líquido. No Brasil, por exemplo, já uma boa parte do ano a gente tem temperaturas mais altas, dependendo da região, claro, mas enfim, na maior parte do Brasil a gente tem essas temperaturas mais elevadas. Então, para cima dos 25 graus, normalmente o óleo de coco ele vai estar já no seu formato líquido. E aí, uma vez que ele é usado nesses queijos vegetais não fermentados, aí sim a gente já consegue ter essa característica de firmeza. É claro que a quantidade ela vai mudar um pouco. Se para um cream cheese, por exemplo, eu estou falando que eu uso meia a uma colher de sopa de óleo de coco, aqui a gente vai usar já umas 6 vezes mais. Tá? Umas 6 colheres de sopa de óleo de coco, mais ou menos, para ele dar esse efeito, né, para a gente sentir esse efeito da própria firmeza, né, para ele contribuir com a firmeza. É claro que nos queijos vegetais não fermentados, a gente vai ter outros ingredientes que vão compor a estrutura, né, que vão compor até a textura final, mas eu estou falando principalmente agora da estrutura deles, né, da firmeza que eles podem alcançar. E isso daí, principalmente agentes geleificantes, agar-agar, capa-carragena, eles podem ser usados para dar uma estrutura maior. E daí o óleo de coco, ele entra para contribuir com essa estrutura também, tá? E também pelo aporte de gordura, para a gente ter essa sensação de boca, né, de algo mais untuoso, de algo, né, mais cremoso aí que se aproxime ao queijo. Então, o óleo de coco ele acaba sendo um ingrediente importante para esses queijos vegetais não fermentados, principalmente aqueles também que têm o intuito de se esparramar, de ser derretido, entre aspas. Porque o óleo de coco, olha só, de um modo, né, temperaturas mais baixas, ele está solidificado. Temperaturas mais altas, ele vai se liquefazer. Porém, quando é feito um queijo vegetal não fermentado,
e o óleo de coco ele vai entrar como um componente, né, uma atenção que a gente tem que ter na hora de misturar o óleo de coco é justamente que ele seja emulsionado naquele líquido ou naquela massa que vai virar o nosso queijo vegetal depois. E isso por quê? Porque a emulsão é justamente essa integração de dois líquidos que não se misturariam, né, por conta própria, como é o caso de água e óleo, né, não se mistura. E se a gente tem uma base com leite de soja, por exemplo, e vai adicionar o óleo de coco, a gente precisa ter o cuidado para que isso se misture. E a hora que a gente levar ao fogo, né, eles não se dissociem. Uma vez que a gente tem uma emulsão bem feita, vai para o fogo ali para ativar esses agentes geleificantes. Eventualmente, se algum amido entrou na receita também, ele vai ser ativado nesse momento. E depois, quando resfriado, todos esses ingredientes já estão juntos numa peça só. A hora que você gratina isso, ou você vai tirar uma fatia e vai fazer com que isso volte ao calor, né, tenha contato de novo com uma alta temperatura, a porção que cabe ao óleo de coco, a tendência é se liquefazer. Mas, como esse óleo de coco ele já está integrado, ele vai só contribuir para esse derretimento. Isso não quer dizer que ao ir ao fogo, a gente vai ver ele se desprender e vai virar um óleo, não vai se soltar, porque a gente teve uma emulsão bem feita lá atrás. Tá? Claro que se a emulsão não for bem feita, aí também não tem muito milagre para fazer. Né? Mas de qualquer forma, o óleo de coco ele contribui para essa sensação de derretimento também que alguns queijos vegetais não fermentados eles vão ter. Tá? Maravilha. O terceiro ponto, o terceiro motivo, na verdade, ele entra como um atalho, vamos dizer assim. Tá? Um atalho para queijos vegetais fermentados e curados, no qual a gente antecipa um pouco o tempo de cura. Porque, vamos entender então o que está envolvido primeiro no tempo de cura para poder perceber, né, a ação do óleo de coco aí. Então, qual que é o lance da cura? Por que os queijos vegetais fermentados normalmente eles são curados? Porque esse processo de cura vai fazer com que o queijo vegetal ele perca a umidade. Tá? E a água que está presente nesse queijo vegetal, ela vai contribuir para uma maior cremosidade ou menor cremosidade. Ou seja, um queijo vegetal ele vai ficar mais duro ou mais firme se ele tiver menos água na sua composição. E o processo de maturação ou de cura é justamente tirar essa parte de água, né? Ou fazer com que essa peça perca parte da sua umidade para o meio e assim, conforme o tempo vai passando e conforme ela vai perdendo umidade, essa peça ela vai se tornando cada vez mais rígida. Esse aqui é um dos pontos da fermentação, da maturação, tá? Da cura. É claro que tem outras questões que são envolvidas na maturação, principalmente arredondamento de sabor e tal, mas enfim, não é esse o lado que a gente precisa para entender o meu ponto aqui. O que é importante é perceber o processo de cura como um processo de perda de umidade. Esse é o ponto. Portanto, para a gente chegar numa certa rigidez que a gente quer, que a gente imagina, vamos então começar a trabalhar com algumas hipóteses aqui. Tá? Então eu vou querer um queijo vegetal que ele fique com uma certa rigidez e tenha então uma certa resistência ao corte. Beleza. E vamos supor que para eu chegar nesse ponto que eu estou imaginando aqui, de resistência ao corte, de rigidez X que eu estou querendo, eu precise de 30 dias de cura. Tá? Ah, mas eu não consigo deixar 15 dias maturando por, sei lá, N motivos e tal, não dá certo. Então, se você usar o óleo de coco, ele pode entrar como um atalho aí, antecipando esse tempo. Pode ser que você chegue nessa característica próxima aí de rigidez e de resistência à faca para corte, não em 30 dias, mas de repente em 20 dias.
tá? Eu estou, assim, para fins didáticos, eu estou colocando esses números. É claro que precisaria de algo mais experimental para a gente poder ter esses dias colocados de uma forma mais categórica, tá? Mas eu sei que tem essa antecipação, né? Pode ser de uma semana, pode ser de 10 dias, enfim, depende da quantidade também que vai ser usada de óleo de coco, mas não muito, né? Menos do que usaria para fazer um queijo vegetal não fermentado e um pouco mais do que se usaria para fazer um cream cheese, por exemplo. Então, se eu falei entre 1 colher de sopa, 6 colheres de sopa, de repente 3 colheres de sopa, né, para essa finalidade de antecipar um pouco a maturação, pode ser utilizada. Porém, o que vai acontecer aqui? É claro que nem tudo é só alegria, porque uma vez que você usa esse artifício para chegar naquela rigidez e antecipar o processo de maturação, quando esse queijo vegetal ficar pronto, depois ele vai cobrar alguma coisa na hora de ser consumido. Tá? Porque a questão do fato de ser gordura saturada é que vai fazer toda a diferença para esse terceiro motivo que eu estou dizendo. Por quê? Porque da mesma forma que ele antecipa a maturação, dando maior rigidez ao queijo vegetal por estar no frio e ele ter essa característica de solidificar, quando ele sai da geladeira e vai ser consumido, se você está com um grupo de amigos aí conversando, degustando tal, e está numa temperatura ambiente maior que 25 graus Celsius, o que vai acontecer? Essa porção do óleo de coco ali, a tendência é se liquefazer, mas ela está integrada. Portanto, como que a gente percebe isso na prática? Qual vai ser a manifestação disso naquele queijo vegetal depois de, sei lá, 20 minutos que a gente está de conversa ali e o queijo vegetal está ali em cima da mesa? Ele vai ficar mais mole. Ele vai perder aquela firmeza inicial. Vamos dizer assim, ele vai perder um pouco aquela firmeza que foi a qual ele saiu da geladeira. Tá? Isso aí vai se perder. Ele vai ficar um pouco mais mole, vai ficar um pouco mais cremoso. Agora, isso é ruim? Isso é bom? O que é? Não sei. Não sou eu que vou julgar se é bom ou se é ruim. O que eu quero dizer com isso, inclusive, é um terceiro elemento aqui, nem bom nem mal, mas apenas diferente. E, de repente, essa diferença, ela pode ser, de fato, algo que vai colocar esse queijo vegetal como um segundo tipo, né? Um tipo diferente, que ele tem já nele mesmo essa característica de que, a partir do momento que ele vai para a mesa, ele começa a perder essa rigidez um pouco e ele vai ficar mais cremoso. Aqueles queijos vegetais que é possível ainda de cortar, mas que você consegue esparramar ele no pão. De repente, podemos então ter chegado nessa fórmula aí, desse queijo vegetal diferenciado. Então vejam vocês que existe uma série de possibilidades e que, dentre os queijos vegetais, dessas possibilidades que a gente está produzindo, não tem um que é o ponto B a se chegar. Entre o ponto A e o ponto B, onde a gente está e onde a gente quer chegar nesse queijo vegetal determinado, tem vários outros pontos ali que a gente pode explorar um pouco mais. E desses pontos que a gente está explorando, de repente fazer deles um ponto B, que a gente chegou em um tipo determinado de queijo vegetal. E às vezes é algo que a gente nem tinha pensado em chegar e acabamos chegando por experiências ou por algum equipamento nosso que não chegou como daquela receita que gostaríamos, mas que deu um queijo vegetal diferenciado. Então, são esses 3 motivos aí para vocês usarem o óleo de coco no queijo vegetal. E depois comentem aí se vocês já usaram o óleo de coco no seu queijo vegetal e qual foi o uso que vocês fizeram, se foi um desses 3 motivos que eu coloquei ou se até
um outro motivo que não foi abordado nesse vídeo. Até a próxima!